Bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Digitais 1, no bloco ainda sobre VHDL. A ideia dessa aula é falar sobre tipos de dados e operações que são suportados pela linguagem. Então, o VHDL é uma linguagem fortemente tipada, o que significa que você precisa, sempre que declarar um sinal, dizer qual o tipo correspondente. Até o momento a gente trabalhou basicamente com bit, né? Mas existem outros, vamos discutir alguns aqui. E esses tipos são verificados durante a compilação, né? Ele tem que ter sido definido em algum lugar, seja por padrão, né? Já é suportado nativamente pela linguagem, ou porque foi um tipo definido pelo usuário. E cada tipo vai ter um conjunto definido de valores, né, que ele suporta. Então, bit suporta 0 ou 1. Mas você pode declarar, por exemplo, uma variável que é do tipo string. Então, você tem caracteres ASCII que podem ser utilizados. Então, enfim, cada um dos tipos vai ter valores bem definidos. Como eu disse, você tem tipos que podem ser definidos pelo usuário, né? Um bastante utilizado, vou mencionar ele mais para o final, é STD de Standard Logic e Standard Logic Vector, um vetor de Standard Logic. É legal que ele tem suporte a outros valores, a ideia é parecida com bit, tá? 0, 1, mas ele também dá suporte a valores extras como Z, que é alta impedância, né? Então você consegue construir um circuito tri-state explicitamente usando esse tipo de dado, né, de STD Logic. A gente não vai trabalhar muito nessa disciplina porque ele tem mais poder do que a gente vai precisar de fato, mas enfim, é bom saber da existência porque é bastante comum o uso desse cara. E é importante ter cuidados com a inicialização de qualquer um dos tipos, né? O ponto é, se você não diz qual é o valor, ele em princípio está indefinido. Eventualmente, um simulador pode colocar um valor ali, 0 ou 1, mas isso é coisa de simulação, né? Na prática, no mundo real, não necessariamente ele vai estar ligado a 0 ou 1 se você não inicializar. Então, inicialização é algo importante dentro de VHDL, em qualquer linguagem, no final das contas. Né? Em C, por exemplo, se você não inicia uma variável, ela tem um valor aleatório ali dentro. Então, aqui também é importante garantir a inicialização. E aqui tem uma lista de tipos padrão do VHDL, né? Bit, bit vector, boolean, character, integer, real, severity level, string e time. Então, bit a gente já discutiu bastante até aqui, né? 0, 1. Bit vector é simplesmente um conjunto de bits, né? Uma sequência, um vetor de bits. Vocês já viram isso em outras linguagens de programação com toda certeza. É a mesma ideia, né? Você declara um vetor com valores que podem ser zeros ou uns. Também pode ser definido boolean, que assume os valores true ou false. Character, que assume aí os valores ASCII, né? Nesse caso é importante pôr aspas simples, né? Então A, B, C, D, E em character é parecido com bit, você precisa colocar aspas simples para representá-los. Bit vector e string, que são vetores respectivamente de bit e de characters, tem que colocar aspas duplas para representar e aí também assume os valores correspondentes. Né? Então, bit vector pode ser zeros ou uns e entre aspas duplas sempre. Vou mostrar já alguns exemplos de como trabalhar com bit vector. E string, qualquer caractere também entre aspas duplas. O integer é valores inteiros, né? E nesse caso não precisa colocar aspas, né? Só o número diretamente. Real é a mesma coisa, né? Real é número com ponto, né? Números não necessariamente inteiros. E severity level a gente vai usar basicamente para testes mais adiante, em teste bench, então não vou discutir muito aqui. É basicamente para dizer se é um warning, se é um erro, se é só um comentário. E time a gente vai usar também quando estiver trabalhando com testes, porque a gente faz testes em sequência. Então a gente diz, ó, faz esse teste, depois esse teste, depois esse teste. O tempo é bastante utilizado para dar aí, dizer quantos nanosegundos ou microsegundos entre uma operação ou outra deve acontecer algo. E enfim, então tem alguns exemplos aqui embaixo no slide, já mostrando, chamando atenção para essa questão de aspas, não aspas ou aspas duplas. Então aqui eu tenho alguns exemplos com bit vector. Primeiro, a declaração dele. Sempre que você declara uma variável, né, um sinal dentro de VHDL é signal, dá um nome, e aí o tipo correspondente. No caso, o tipo é bit vector, e você tem que dizer o tamanho do vetor. Então, aqui tem um exemplo, um vetor de 8 bits, 7 sendo a posição mais significativa e 0 a menos significativa. Então, da esquerda para a direita, você tem de 7 até 0. Se você quiser fazer o contrário, né? Então, não, quero que o bit 7 seja, quando eu falar bit 7, eu quero pegar o cara mais à direita. Então, você pode fazer 0 to 7.
Mas enfim, em geral, como trabalhamos muito mais com notação em que o bit mais significativo fica à esquerda, é mais comum a gente usar o down to. Né? Então eu tenho um vetor, a primeira linha eu tenho um vetor de 8 bits, a segunda linha eu tenho um vetor de 4 bits e na direita ali em cinza tem alguns exemplos de valores que você poderia colocar dentro dele. Né? Ali eu estou colocando só as posições, né? De 7 a 0. O valor que tem ali dentro ainda não foi inicializado, então não dá para saber exatamente o que tem ali. E a gente pode inicializar, obviamente. Então, estou pegando ali o VEC, que é aquele vetor de 8 bits, e inicializando alguns pontos dele. Então, na primeira linha, estou inicializando a posição 7, né, VEC, parênteses 7. Estou colocando o valor 1. Então, o que acontece é que, não sei o que tem no resto, mas na posição 7 agora de VEC, tem o valor de bit 1. Também posso inicializar um conjunto, né? Não necessariamente completo, 7 até 5. Então, os três primeiros bits, né, os três mais à esquerda, estou inicializando com 1, 1, 0. Então, o que vai acontecer é o que está ali colocado na direita. Os três primeiros bits recebem o valor, respectivamente, 1, 1 e 0. Né? Perceba que eu inicializo com aspas duplas, né, porque eu estou passando um vetor, né, é mais de um bit, então eu tenho que colocar aspas duplas para fazer a representação, enquanto na primeira linha eu coloquei aspas simples, que era só um valor, ou 0, ou 1. Então, é um bit só, aspas simples. Importante também notar que, ao contrário da maior parte das linguagens de programação de software que usam chaves, né, para representar a posição de bit, aqui a gente está usando parênteses, né, chamando a atenção. E eu posso inicializar o vetor inteiro, né, passar 8 bits para ele diretamente, como é o caso da terceira linha. Então, estou passando 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, inicializo todos os bits desse bit vector. As outras linhas têm algumas formas um pouco peculiares de se fazer a inicialização. O que você pode fazer é dizer others dentro da inicialização. O que quer dizer others? Tudo que eu não falei antes, faça esta atribuição. Então vamos lá, o VEC na quarta linha está recebendo na posição 7 o valor 1, então a setinha, né, o igual maior significa uma seta, o 7 vai para o valor 1, e os outros todos vão para o valor 0. É, potencialmente chato de enxergar, né? Porque pô, setinha para a esquerda para fazer atribuição e dentro do parênteses setinha para a direita. Não fui eu que inventei a anotação. Então, desculpe, é assim. Se você quiser fazer a inicialização de todos eles, põe as posições, seta para a direita, o valor para onde ela vai, e você pode usar o others, né, todos os outros, exceto as posições anteriores, para onde ela vai. Então, aqui o que eu fiz foi inicializar a posição 7 em 1, todas as outras posições em 0, o resultado está ali na direita. Já na linha número 5, o que eu estou fazendo é 7 e 0, são esses dois valores, né, um separador, esse pipe, né, a barra vertical serve como separador de valores. Então, o 7 e o 0 você joga para 1. O resto em 0. Então, o que eu estou fazendo é colocando 1 na posição 7 e na posição 0. E todas as outras posições recebem o bit 0. Né? Então, o barra serve, não é um ou lógico nesse caso, é simplesmente um separador entre diferentes valores. E eu posso fazer também por range, né? por faixa. Então eu posso dizer set down to 3, então de 7 a 3, coloco valor 1. Todos os outros colocam valor 0. Então o que eu estou fazendo ali é nas posições 7, 6, 5, 4 e 3, colocar o valor 1. Todas as outras posições que eu não especifiquei ainda recebem o valor 0. Então são formas de fazer a inicialização, enfim, aí vai do gosto do freguês, né, o que vai ser mais fácil em um certo momento. Estou dando uma ampla gama aqui de formas de fazer que pode ser útil quando você estiver programando. Provavelmente você vai usar mais a que está na terceira linha, eventualmente nas outras linhas, mas essas outras formas que estão aqui embaixo são úteis principalmente para vetores grandes. Né? Você não quer colocar um a um os valores, não, tem um monte de zero aqui, então others, 0. É mais fácil, provavelmente, de fazer a programação, vai mais rápido. E o acesso a isso, tá, legal, está inicializado, coloquei um valor lá dentro, mas como é que eu acesso esse valor? É parecido com a ideia da inicialização, então eu estou pegando alguns valores aqui nessas três linhas do VEC, que eu inicializei anteriormente, e estou jogando para dentro do V4, que é aquele bit vector de 4 bits. Então, por exemplo, eu posso pegar na posição 3 do V4 e colocar a posição 7 do VEC ali dentro. Né? Então, estou fazendo uma cópia de bits. Né? A posição ali do VEC tinha X ali na posição 7 de VEC, eu estou jogando este valor para a posição 3 do V4.
Na segunda linha, o que eu tenho é VEC 7 down to 4 indo para dentro do V4. Então, estou pegando 4 bits do VEC, né, um string, né, um bit vector de tamanho 4, que é exatamente o tamanho do V4, e jogando para dentro do V4. Vai funcionar, né, os tamanhos são iguais, não tem problema nenhum. Estou jogando um bit vector, copiando o bit vector para dentro de outro bit vector. E o último, eu estou pegando 2 bits do V4 para inicializar, inicializando eles com o VEC na posição 7 e o VEC na posição 0. Então aquele AND, o e-comercial ali, não é AND lógico, é uma concatenação entre bits. Então para concatenar bits a gente vai usar o e-comercial. Então estou concatenando o VEC na posição 7 com o VEC na posição 0. Isso dá um bit vector de 2 bits. E eu estou jogando isso para os 2 bits que eu referenciei ali na esquerda, as posições 3 e 2 do V4. Então, está representado ali na direita o que acontece, né? O VEC tinha X na posição 7, Y na posição 0, esse X e Y vão para as posições 3 e 2 do V4. Então, enfim, alguns exemplos para vocês verem notação, né? Formas de pegar um bit e colocar em outro lugar. Uma lista não completa, mas razoavelmente completa de operações que você pode fazer com um bit vector. E aqui tem um exemplo, né, para brincar com um bit vector. A gente estava até agora trabalhando só com bits. Então, suponha que tenha um componente aí que eu estou chamando de mySwitch, e eu quero que ele tenha essa característica. São 3 entradas, um cell, que é um bit, ent 0 e ent 1, cada um deles de 4 bits, e eu quero uma saída de 4 bits. Não preciso mais ficar fazendo só com bit, né? Eu posso usar bit vectors para isso. Então, como é que seria o entity para descrever esse circuito? Depois a gente vai fazer o architecture desse negócio, mas como seria o entity para ele? Tem aqui embaixo a cola, né? Lembrando, é entity, aí você dá um nome para a entidade, is, fala quais são as portas, no formato dá o nome do sinal, o modus, é entrada, saída, ou entrada e saída, né? In, out. A gente não vai trabalhar muito, a gente vai trabalhar com in ou out. E o tipo do sinal, né? Bit, bit vector, string, seja lá o que for. Nesse caso aqui, como temos um bit de entrada, cell, e 4 bits para o ent 0, 4 bits para o ent 1, ambos de entrada e 4 bits de saída, o resultado é esse cara aqui. Então, cell, declaro ele como bit. Aí eu declaro ent 0 e ent 1, são ambos in e são ambos bit vectors 3 down to 0, né? 4 bits ao todo. Se eu quisesse, eu podia inclusive colocar ent 0, ent 1, né? Os dois têm a mesma assinatura na direita, né? Ambos são entradas, ambos são bit vectors. Mas enfim, separei em 2 linhas, questão de estilo aqui, nenhum bom motivo para ter feito isso. E saída, um out bit vector 3 down to 0. Né? Você pode declarar os 4 bits de uma vez, ao invés de ter que declarar um a um. Então, esse aqui é o interesse de se usar bit vector. Né? Você consegue agrupar bits de uma vez só. Operações que você pode fazer em cima de valores. Né? E aqui eu estou dando uma lista mais completa do que o que dá para fazer em cima de bit vector diretamente. Tá? Por exemplo, operações aritméticas, eu vou mostrar já já, são necessárias bibliotecas adicionais para ter suporte. Tá? Mas dando o universo de operações possíveis de se fazer, enfim, aí vocês estão acostumados também com outras linguagens de programação, talvez aqui até tenha algumas que vocês não estão acostumados em outras linguagens de programação. Temos aqui operações lógicas, AND, OR, NAND, NOR, SHOR, SCHNOR e NOT. Né? O SCHNOR é o not sure, né? E aí NAND, NOR é o não AND, não OR, e o NOT puro. Né? Vocês conhecem essas operações lógicas aqui. São todas palavras reservadas em VHDL. Aqui tem um exemplo, né? A e B, então você escreve A, AND, B. E se você quiser fazer a linha, né? O não A é not A em VHDL. Aí tem operações que são aritméticas, né, usando números, mais, menos, vezes, divisão, abs, que é para pegar valor absoluto, né? Então, se for um valor negativo, você pega o positivo correspondente. Exponenciação, que é o asterisco, asterisco, né? Multiplicação 2 vezes. Então, tem 2 exemplos aqui embaixo. Se eu quiser pegar o valor absoluto de val, escrevo abs val. Se eu quiser pegar a exponenciação de x a y, x asterisco, asterisco, y.
Comparações, igual, diferente, né? O diferente é barra igual. É diferente de boa parte de linguagens de programação que, enfim, C, Java, que coloca exclamação igual, aqui é barra igual. Né? Até fica mais bonitinho o símbolo, né? Porque o diferente em geral você faz uma barrinha em cima do igual. Mas, enfim. Outras linguagens de programação usa barra igual para fazer divide por esse número e atribua ao mesmo tempo. Deve ser por isso que não se usa. Mas enfim, nos concentrando em VHDL, igual ou o símbolo de igual é igual para comparação e barra igual é diferente. Aí tem menor, menor ou igual, maior ou maior ou igual. Que perceba é o mesmo símbolo que você usa, né? Ou pelo menos o menor ou igual é o mesmo símbolo que você usa para atribuição, mas aí vai depender do contexto, né? Se você estiver fazendo uma atribuição, um sinal recebe alguma coisa, ele não vai fazer a comparação. Se você estiver dentro de um cenário de comparação, a gente vai ver mais adiante, um if, nesse caso ele vai olhar o menor ou igual como sendo o valor de comparação. Então vai depender do contexto, o compilador é espertinho, ele sabe diferenciar a atribuição de comparação. E aqui tem um exemplo, né, de um teste lógico, A diferente de B, então A barra igual B. E algumas operações de vetores que são úteis, uma eu já mostrei, a concatenação, que é o e-comercial, mas você também pode fazer rotações, né? Rotação à esquerda, row, e rotação à direita, que é o ROR, R-O-R. Né? Então, L é de left, R é de right, então rotação à esquerda, rotação à direita. Então, tem dois exemplos aqui, A concatenado com B, então A e comercial B. E se você quiser rotacionar o A de duas posições, então, rotacionar é, por exemplo, suponha que o A seja 1, 2, 3, 4, né? Enfim, sem entrar no tipo que ele é. 1, 2, 3, 4. Rotaciona ele para a direita de 2. Então, o que você vai fazer? Você tem 1, 2, 3, 4. O 1 e o 2 vão para a direita, o 3 e o 4 rodam e vão para o começo. Então, fica 3, 4, 1, 2. Esse tipo de coisa que dá para fazer com rotações. Bom, essas são algumas das operações e, como eu disse, as operações aritméticas não necessariamente são suportadas por todos os tipos. E como a gente vai trabalhar bastante com bit e bit vector, é bom a gente ver como diabos isso pode ser feito com eles. Né? Se eu quiser fazer uma soma entre dois bit vectors que representam um número, como fazer isso? E para conseguir fazer esse negócio, tem bibliotecas prontas, né? Não é padrão, mas você pode adicionar bibliotecas padrão para dar suporte a isso. A forma de adição de bibliotecas é essa que está aqui. Então, o meu objetivo nos próximos slides é construir um somador de 4 bits sem sinal. Entram duas variáveis, A e B, ambas de 4 bits. Então, bit vector, 3 down to 0. E vai dar uma soma de 4 bits na saída. Por hora não vou fazer o carry, vou colocar o carry mais adiante. Então, o sum é um out também de 4 bits, um bit vector de 4 bits. Para poder fazer essas operações aritméticas, eu estou adicionando uma biblioteca que é a IEEE Numeric Bit. Ela dá suporte à aritmética com e sem sinal. Então, como é que se adiciona bibliotecas? Primeira coisa, você fala library para dizer a existência da biblioteca, né? Procura aí nas bibliotecas todas que você tem, o sintetizador me acha uma biblioteca que chama I3E. E eu vou, dentro dessa biblioteca I3E, usar o pacote que é o Numeric Bit. Tem várias coisas lá dentro, eu estou interessado no Numeric Bit, tudo que tiver dentro do Numeric Bit. Então, sem ter que se preocupar com detalhes, é esta assinatura que você vai ter que usar quando quiser trabalhar com operações aritméticas. A gente vai fazer isso mais adiante no curso, então é importante conhecer desde já isso aqui. Mas é só isso. Você copiar, colar, library IEEE, ponto e vírgula, use IEEE numeric bit, ponto e vírgula. Isso vai te dar, vai liberar para você o acesso a operações aritméticas. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, vamos fazer esse header de 4 bits. Né? Aqui tem o entity correspondente, vamos fazer o architecture dele. Para você trabalhar com números, né, com somas, subtrações, enfim, operações aritméticas diversas, tem dois tipos especiais, o unsigned e o signed. Né? O unsigned é inteiro sem sinal e o signed é inteiros com sinal. Para que serve isso? Você pode fazer cast, né? Você pode transformar um vetor de bits em um valor ou com sinal ou sem sinal, um inteiro. Né? Basicamente, você pode falar para o sintetizador para ele interpretar aquele conjunto de bits como sendo o valor inteiro com sinal ou sem sinal.
E depois que você faz isso, você consegue usar ele, né? Então, ó, já te falei, ele é com sinal, sem sinal, você pode fazer uma soma entre valores com sinal e sem sinal. E é exatamente isso que está na linha, a única linha ali do Architecture. O que eu estou fazendo? Estou falando unsigned A, ou seja, sintetizador, interprete esse A como sendo um valor unsigned. E a mesma coisa unsigned B, ou seja, interprete o valor B como um valor unsigned, um inteiro sem sinal. Como são dois unsigned, o sintetizador sabe o que você quer dizer quando você faz uma soma. Né? O compilador, sintetizador, sabe quando você diz uma soma para ele, é bom, ok, é uma soma de 2 bits inteiros sem sinal. Então, eu vou simplesmente fazer a soma disso aqui e vai dar um unsigned como resultado. Acontece que na minha saída eu não quero um unsigned, eu quero um bit vector. Então, o que eu faço é o cast de volta. Né? Então, ó, vai dar um resultado dessa soma aqui, desses dois unsigned, vai ter um carry eventualmente, você ignora ele, não faz nada. E o que você receber como resultado, os 4 bits resultando disso, transforma de volta para um bit vector. Bom, o bit vector é exatamente o tipo que é o sum. Então tá tudo fechadinho aqui, né? Você fez o cast de A e B, que são bit vectors, para unsigned, para conseguir fazer a soma, e na sequência o resultado dessa soma se transforma de volta no bit vector para jogar dentro do sum. Problema resolvido. Então, em uma linha só dá para resolver isso. A única parte chata é essa, né? Você não pode, interpreta esse bit vector diretamente como um inteiro. Por que não pode isso? Porque como é que o compilador vai saber se você quer fazer uma soma com sinal ou sem sinal? Tem diferença, né? Então, você precisa dizer o signed e o unsigned para tratar esse tipo de coisa. E depois voltar para bit vector, né? Enfim, para deixar todos os tipos condizentes. Né? De novo, é uma linguagem fortemente tipada, o compilador não vai interpretar para você, não vai tentar adivinhar o que você quer, explica para ele o que você quer que ele faz. Aqui tem um segundo exemplo de como daria para fazer. Eu não gostei desse negócio, tem muito signed, unsigned, bit vector, tá confuso esse negócio. Se você preferir, você pode separar um pouco melhor as coisas. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui é declarando um sinal interno que eu estou dizendo que ele é unsigned, porque assim eu posso usar ele como resultados diretos de uma soma de unsigned. Então, estou declarando um sinal que eu chamei de internal como unsigned de 4 bits, né? 3 down to 0. E aí, quando eu fizer a soma, unsigned A mais unsigned B, eu vou guardar em cima desse cara. E depois, numa outra linha, eu estou transformando esse internal num bit vector de novo, para jogar para dentro do sum. Isso aqui é útil principalmente se você vai fazer muitas operações aritméticas em cima de dados, então é melhor você declarar alguns valores internos que trabalham com unsigned, né? Aí você faz o cast uma vez só, trabalha dentro do seu código com unsigned o tempo todo e no final só que você faz o cast. Né? Então, se você tivesse vários bloquinhos com operações aritméticas, isso aqui faria sentido. Aqui está nesta ordem, calculando o internal primeiro e o sum depois, mas lembre-se, isso é VHDL, a única coisa que eu estou dizendo aqui é que esses unsigned A e unsigned B estão sendo somados e estão colocados num ponto do circuito que eu chamei de internal. E esse ponto do circuito é para interpretar ele como um bit vector e gravar no sum. Então, não é sequência. Né? Se eu invertesse a ordem dessas duas linhas, seria exatamente o mesmo código em VHDL. O componente, né, o hardware correspondente seria exatamente igual. Bom, então duas formas de fazer, só ideias, né? Questão de estilo, no final das contas. Entre declarar um unsigned internamente ou simplesmente fazer os caches tudo dentro da própria do architecture, né? Enquanto você estiver fazendo as somas. Mas tem um segundo ponto que, bom, legal, mas e se eu precisar fazer uma soma com carry, né? Porque quando eu somo dois valores quaisquer de 4 bits, a soma pode dar até 5 bits. Né? Aquele internal ali, por exemplo, como ele tem só 4 bits, se tiver um carry, ele vai jogar fora esse carry. Não tem como eu, de alguma forma, sei lá, capturar esse carry, né? E fazer uma coisa mais parecida com isso, em que eu tenho um bit adicional que é o carry. Sim, eu tenho um somador de verdade, né? Um somador que trunca não é necessariamente o que eu quero o tempo todo. Às vezes é, mas e se eu quiser ter o carry especificamente, até porque quando você está fazendo uma soma com unsigned, se você tem um carry, significa que você teve overflow. Então, o carry pode ser útil para você fazer detecção
de overflow, né? Não sei se vocês já viram isso dentro do curso, mas depende de onde for colocada essa aula, mas é isso, né? Enfim, se você somou dois números que não cabem dentro do conjunto de caracteres que está à sua disposição, você tem um overflow. O carry vai te indicar esse overflow, né? Eu acredito que vocês já vão ter visto isso dentro da disciplina, no fluxo normal da disciplina, quando vier essas aulas sobre VHDL. Enfim, isso aqui é um carry, trocando em miúdos. Como é que dá para fazer isso? Bom, primeiro eu tenho que mudar a minha entity, né? Porque agora eu tenho um alt a mais do tipo bit, que é o carry, então fiz a alteração aqui. Como é que seria o architecture disso? Bom, agora eu vou precisar capturar esse carry. Para capturar esse carry, eu não vou mais poder trabalhar com só 4 bits. Vou precisar de pelo menos 5 bits numa soma, porque se eu fizer 5 bits e somar duas coisas, se eu tiver um vetor de 5 bits, fizer uma soma entre dois caras de 4 bits, o resultado disso tem o quinto bit ali. Enfim, a soma é feita com os 5 bits. Se você jogar essa soma de 5 bits, jogar para uma variável de 4 bits, ele joga fora o quinto bit. Então, o que eu vou fazer é um truque. Vou criar dois bit vectors de 5 bits, um XA e XB, de Extended A e Extended B, de 5 bits cada um deles. E vou declarar também um SUMC, que é um unsigned de 5 bits. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou crescendo, né, os meus valores internos para trabalhar com valores maiores que consigam capturar o carry. E aí o XA, o que eu vou fazer é inicializar ele com 0 e o A em si. Ou seja, estou aumentando o número de zeros à esquerda nesse elemento. Né? Eu tenho ali um ponto do meu circuito agora com 5 bits, sendo que o bit mais à esquerda é 0. A mesma coisa que se fosse lápis de papel, você colocar um 0 a mais na esquerda. E XB é a mesma coisa. Né? Então concatenei 0 com o valor do B em si. Agora que eu tenho A e B com 5 bits, eu consigo fazer a soma desse cara com 5 bits, né? Então estou fazendo unsigned do XA mais unsigned do XB. É uma soma de 5 bits. O que vai acontecer é que esse carry ele vai ser capturado pelo último bit ali. Se fosse 4 bits, ele jogaria fora, né? Não tem como. O A e o B somados são 4 bits, vai dar uma saída de 4 bits. Agora que eu estendi ele, a soma de 5 bits, em que sempre os últimos 4 bits, que pode ter algum valor de fato ali, você consegue capturar o carry correspondente nesses 5 bits. E estou guardando nesse SUMC de 5 bits, então eu tenho ali o valor estendido também. Aí basta eu destrinchar, né? O que eu preciso não, mas a soma é só os 4 últimos bits. Maravilha. Faz com que o SUMC pegue os bits 3 até 0 do SUMC. Como o SUMC é unsigned, eu vou fazer o cast para bit vector. Então, consigo pegar aí, né? Os tipos são iguais na direita e na esquerda. O sum bit vector, o SUMC, depois de ser feito o cast para bit vector, é um bit vector de 4 bits. Então, posso fazer a atribuição diretamente. E o carry é o bit mais significativo desse SUMC. Então, faço ali SUMC 4, né? É um bit, eu consigo fazer a extração desse cara. Aqui nesse caso não preciso fazer um cast, tá? Porque simplesmente a última posição do SUMC, o mais à esquerda, ele consegue puxar como bit aquilo. Nós vamos falar bit SUMC 4 nesse caso. Você pode fazer acesso direto a cada um dos valores quando você faz um unsigned ou unsigned e pega uma posição específica, ele já retorna um bit. Então é exatamente o que eu estou fazendo aqui para pegar o carry. E bom, terminando a arquitetura. Mais complexa do que o anterior, né? Tem que fazer uma extensão, tem que pensar no número de bits, mas enfim, as técnicas a gente já tinha visto, né? Concatenação de dados, fazer o cast com signed, unsigned nesse caso, e de bit vector para voltar, então nada muito traumático, espero. Aqui tem uma outra alternativa, né, um pouquinho mais compacta, estou fazendo diretamente a soma com unsigned. Ao invés de fazer um XA, XB, estou fazendo uma soma com unsigned 0 concatenado com A, 0 concatenado com B. Então, só não estou fazendo explicitamente, né? Muito parecido com o anterior, só que ao invés de inicializar variáveis, né? Nem são variáveis, só dizer que existe um sinal, né? Um ponto no seu circuito, que é o 0 concatenado com A, eu já estou falando, eu concateno
0 com A e faz essa soma com unsigned. Então dá para fazer um pouquinho mais rápido se você quiser, e o resto é igual, né? Como você acessa esse sum, você pega os 4 bits menos significativos e pega o mais significativo onde está o carry. Então, enfim, alguns exemplos de como utilizar signed e unsigned para fazer aritmética em cima de bit vectors. E tem um tipo que é bastante utilizado também, né? Se você procurar na internet por exemplos em VHDL, você vai achar muitos caras desse de stdlogic. Ele é muito parecido com bit, na verdade ele é equivalente a bit se você estiver trabalhando só com zeros e uns. Mas quando você quer trabalhar com outros valores, por exemplo, valores tri-state, aí nesse caso é interessante usar stdlogic, ele dá suporte a outros valores, né? É, digamos, um bit mais flexível, não é só zeros ou uns. E tem também a versão vetor, né, stdlogic vector, que é um vetor de objetos do tipo stdlogic. Então os valores que ele pode assumir estão colocados aqui embaixo, 0 e 1 como bit, e ele também pode assumir coisas como valor não inicializado. Em nenhum lugar na sua descrição você disse como é que eu inicializava esse cara. Então, até o momento, ele está não inicializado. Ou você ainda não apertou o botão que faz a inicialização. Então, não inicializado. Isso aqui é mais útil para simulação, no final das contas, né? Porque na prática, um circuito ele vai assumir algum valor ali, 0 ou 1, se você não inicializar ele. Mas, para efeitos de simulação, é interessante olhar. Pode ser interessante olhar para esse tipo de coisa. A x é unknown, né? Não sei o resultado. Por exemplo, se você tenta fazer uma operação que é end u, né? End uninitialized, não inicializado ainda. É end alguma coisa que eu não sei o que é. Qual que é o resultado? Não sei. Então tá aqui. O resultado é não sei, vai dar x. Enfim, exemplo de uso, né? Aí tem alta impedância, né? Que a gente já discutiu antes quando estava falando de circuitos 3 states. Weak, que é um sinal fraco, não dá para saber se é 0 ou 1. Pensa no... A tensão está 2,5. Não sei se é 0 ou se é 1, né? Pode ser interpretado como qualquer coisa. E tem o L e o H, que é, bom, o valor está fraco, mas ele provavelmente vai ser interpretado como 0 ou ele provavelmente vai ser interpretado como 1. Então, ó, tá ali no 1,5 volts. Sei não, isso aí tem cara de 0, mas é provável que ele seja interpretado como 0, mas não garanto. E tem o traço também, que é o don't care. Né? Pode dar valores, quando você estiver fazendo operações lógicas, você pode atribuir um valor de don't care em um certo ponto do seu circuito. A gente não vai trabalhar com nada que não seja 0 e 1 nessa disciplina, 99% do tempo, então a gente não vai usar muito std logic, mas, de novo, exemplos na literatura tem, então saibam como poder usar ele. Basicamente, o que você precisa é declarar a biblioteca correspondente, o library IEEE, e para usar stdlogic basta usar aquele da use IEEE stdlogic underline 1164 é o nome do padrão que define a stdlogic, e all, que são todo o pacote, né, as funcionalidades daquele pacote. Se você quiser trabalhar com a aritmética, tem também o numeric std, dá para fazer operações aritméticas com stdlogic. Então, enfim, só para fechar, porque vocês talvez vejam isso em exemplos, e no livro texto, inclusive, ele usa bastante stdlogic, nem tanto bit. É isso que eu tinha por hoje para falar de tipos de dados e operações. Nos vemos na próxima aula e nas próximas aulas de VHDL. Até mais.